Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todos me escutam aí? Joia. Bom, meu nome é Rodrigo Mello, eu sou CEO da Additive. A Additive é uma indústria química situada no Vale do Paraíba. Nós estamos na cidade de Guaratinguetá e produzimos algumas soluções aí para a indústria de concreto. Hoje a gente traz aqui algumas das nossas soluções. Na verdade, não é bem uma solução, a gente vem aqui compartilhar um pouco com alguns especialistas na área de construção civil e na área especificamente de parede de concreto, quais são as soluções que a Additive tem para o segmento de parede de concreto. Tá? Então, o que nós fizemos? Mais do que falar de produto, né, muitas vezes é difícil entender aonde a gente vai utilizar o produto, a gente tentou trazer o sistema construtivo, aonde a gente pode utilizar, e nós trouxemos alguns dos grandes nomes aí em parede de concreto no Brasil para falar um pouquinho do sistema e, de alguma maneira, ali a gente contextualizar onde nós utilizaremos cada um dos produtos durante o processo construtivo. Eu vou apresentar só pelo primeiro nome, eles vão fazer as apresentações deles, mas aqui é o Danilo Lorenzetti, é um especialista em parede de concreto, e o Everson Nascimento, que é um calculista também estrutural de parede de concreto. Danilo, por favor. Obrigado, Rodrigo. Tudo bem, pessoal? Vocês me escutam bem? Tranquilo? Bom, primeiramente, muito obrigado à Additive pelo convite. É um prazer estar aqui na Concrete Show, ainda mais junto com o Rodrigo e com o Everson. Eu não sei se você já viu isso. Construção de edifício de 15 pavimentos em 6 dias. Obviamente que essa obra aqui não é no Brasil e essa obra também não é de parede de concreto. Essa obra é uma obra de construção modular lá na China e essa notícia é de 2012. Há uma tendência nossa bem natural em a gente avacalhar um pouco o Brasil, né? Será que a gente chega nisso? Bom, com o sistema construtivo parede de concreto, a gente tem essa situação aí. Esse é um print que eu tirei de um vídeo do YouTube da MRV, que é a maior construtora da América Latina, habitacional da América Latina, onde 96% do seu sistema construtivo é parede de concreto. Nós estamos aqui retomando, digo eu, talvez um mercado ascendente da habitação popular no Brasil, onde a parede de concreto no início lá em 2007, 2008, 2009 foi impulsionada por esses programas habitacionais e agora a gente está vivendo isso novamente, mas cada vez mais nesses últimos 10 anos a parede de concreto se consolidou. Tanto que eu volto a falar que a maior empresa habitacional da América Latina tem 96% das suas obras em parede de concreto. Não é 30%, não é 45%, não é 50%, é 96%. E aí eu deixo uma pergunta aqui no ar para vocês. Por que será que a MRV mudou? Bom, parede de concreto, nós sabemos que é um sistema construtivo altamente industrializado. E esse slide aqui, todo mundo está bem familiarizado com ele, que é de um relatório de 2017, fevereiro de 2017, da McKinsey, onde ele fala que a indústria da construção civil só ganha em produtividade para a indústria da caça e da pesca. Ou seja, nem deveria ser chamada de indústria. Aquela brincadeira que eu faço lá no meu Instagram, 4.700 anos atrás, as pirâmides do Egito foram construídas colocando um bloco em cima do outro. E até hoje, a gente constrói colocando um bloco em cima do outro. A diferença é que as pirâmides ficaram bem feitas. Então, até hoje. Aí, esse gráfico mostra rapidinho a diferença da produtividade na indústria no mundo. A indústria total, a indústria de manufatura e a indústria da construção. Por outro lado, a gente olha para um país que tem um déficit habitacional de 5,87 milhões de moradia, um país onde nós temos apenas 50% de saneamento básico. E aí a gente chega num paradoxo. Como eu tenho uma indústria menos produtiva e uma alta demanda como nós temos aqui? Quais seriam os caminhos que nós deveríamos trilhar para que isso pudesse ser modificado? A industrialização da construção civil é esse caminho, e é um caminho sem volta, e assim como outros sistemas construtivos, a industrialização da construção civil na parede de concreto, ela é muito, muito bem representada e muito explanada. Eu vou falar um pouco generalista sobre o sistema, para o Everson entrar mais na área de projetos, normas e assim por diante. Tá? Bom, a gente sabe que a gente tem nas características da industrialização da construção civil, nós temos, obviamente, uma grande redução das etapas construtivas, fazendo com que nós tenhamos um maior controle e, obviamente, fazendo com que isso nos traga
maior assertividade no resultado. Talvez as duas áreas do gerenciamento que mais preocupam os empreendedores ou as construtoras é a área de gestão de custo e a área de gestão de prazo. O sistema construtivo industrializado, por conta da redução de etapas, nos traz uma maior previsibilidade disso. A gente tem também a possibilidade da prototipagem, já que eu vou ter um grande número de repetição, então eu consigo testar, prototipar, ver se dá certo. Qual será a chance daquela caixinha ficar torta, ou se eu usar um kit elétrico, faltar uma peça. Então, é importante que nós entendamos que como a gente pode fazer a correlação da indústria tradicional, pode ser automotiva ou qualquer outro tipo de indústria, com o sistema parede de concreto. A gente vai ter, obviamente, um controle de qualidade mais rigoroso, por ser uma indústria. É engraçado que a gente não compra um carro zero de para-choque torto, mas a gente compra a parede torta do pedreiro e ainda paga. E nós também temos, é muito comum aqui no Brasil, nós não investirmos em projeto e planejamento. O brasileiro tem dinheiro para refazer, mas ele não tem dinheiro para planejar. Num sistema construtivo industrializado, isso não existe. Não pode existir. O sistema é tão rápido, se eu tiver que resolver um problema de projeto que demore 10 dias durante a obra, eu já concretei 10 casas. Então, a parede de concreto não aceita muito desaforo. A industrialização não aceita muito desaforo. É um papel nosso ter isso na mente e mudar um pouco isso. E, obviamente, olhando do ponto de vista do empreendedor, o dinheiro volta antes. Ponto. Dinheiro no tempo é dinheiro. Às vezes, na nossa consultoria, a galera fala assim, Danilo, mas eu faço uma obra por ano e ganho 30, um número arbitrário. Na parede de concreto eu orcei e eu vou ganhar 25. Mas você vai fazer 2. Você vai ganhar 50. É essa a conta. Os ganhos oriundos de ter uma obra até 40% mais rápida. O sistema parede de concreto que possibilita isso. A gente acha que parede de concreto é uma novidade, mas um cara pouco famoso, um tal de Thomas Edison, em 1908, inventou essa geringonça aqui, que é uma betoneira misturada com uma bomba e uma forma monolítica concretando laje e parede ao mesmo tempo. Essa é a foto do livro da patente, para não dizer que eu estou mentindo. 1908. E a patente saiu em 1913. E aí, eu trouxe algumas fotos para ilustrar o sistema. São obras minhas, e a gente faz o acompanhamento e o monitoramento. Aí nós estamos vendo uma forma da empresa Metro Modular, que é uma forma mista de plástico com travamento metálico, e o resultado da obra na foto do lado. Aí a gente tem um sistema de forma de alumínio, o fabricante SH. A gente tem aí o acabamento da parede. Nos últimos anos, até por uma questão mercadológica, a gente viu um movimento, e isso acontece até na norma, da migração da parede de concreto para obras mais altas e obras de médio e alto padrão, com vãos maiores e necessidades específicas. Houve a revisão da norma em função disso, e aí a gente começa a ver outros tipos de obra ganhando no mercado brasileiro. E a nossa talvez não seja a missão, mas o nosso principal objetivo é que consigamos dar viabilidade para o sistema parede de concreto para qualquer quantidade de unidades, de qualquer tamanho, em qualquer lugar do Brasil. Esse é o nosso objetivo principal. A democratização da parede de concreto, junto com a melhoria e evolução dos fornecedores, vai trazer isso em breve. Hoje a gente já consegue ter, no Minha Casa Minha Vida, a partir de 15 a 20 unidades, viabilidade técnica e econômica, e talvez numa casa de alto padrão, 1 ou 2 unidades a gente já consegue fazer no sistema parede de concreto. O que a gente quer democratizar cada vez mais para que nós tenhamos melhores resultados e uma engenharia melhor, com certeza, né? Aí só ilustrando. E aí uma obra de uma casa de alto padrão, obviamente que toda vez que a gente fala de parede de concreto, aquela questão do ciclo de concretagem, de se fazer uma casa por dia ou uma casa a cada 2 dias, é o que fica na cabeça da galera, mas talvez uma casa de alto padrão não precise disso. A superestrutura, mais a vedação de uma casa de 250 metros quadrados aproximadamente, uma obra tradicional, ela leva ali, com os revestimentos, ela leva ali em torno dos seus 4 meses, acredito eu. Essa obra, que vocês estão vendo, foi feita em 15 dias. Esse é o resultado que a gente consegue
atrelando o alto padrão com a parede de concreto e com o sistema de forma alugado. Tá? Aí uma outra foto, e aqui é quase que um sistema, apesar de ter parede de concreto, tem uma transição ali, um sistema meio misto, tem pilar, tem viga, tem parede, tem laje, tem vãos grandes nas janelas, e aí a gente consegue atender. Aí o acabamento interno de uma forma de alumínio, as juntas, e aí uma pequena obra da MRV, o Gran Reserva Paulista, uma obra que foi entregue em Pirituba, 18 pavimentos, 8 apartamentos por andar. Vocês conseguem ver ali na foto que tem um conjunto de forma que faz meio pavimento. Então eram concretados de cada torre meio pavimento por dia. Por dia. Uma diferença aí em comparação com os sistemas tradicionais, onde a gente tem uma redução drástica das etapas. Obviamente que a gente vai ter o sistema de fundação, mas onde eu teria o sistema de estrutura e vedação, agora eu substituo pelas paredes estruturais, lajes e paredes estruturais. As portas, janelas com vãos muito mais precisos, vão possibilitar que nós utilizemos kits prontos, já direto da indústria, um sistema quase que plug and play, colocando já na obra. A mesma coisa com os kits de chicote elétrico, hidráulica e assim por diante. Obviamente que no acabamento final eu também tenho uma redução das etapas, já que agora eu não tenho mais a questão do emboço, o chapisco, emboço e reboco e o acabamento fino. Agora eu tenho a base e o acabamento fino. Então, a parede pronta eu já entro diretamente com o sistema de massa corrida ou emassamento para finalizar a pintura. Tá? Isso aqui é um outro item que eu falei, né? Hoje a gente já consegue dar viabilidade acima de 15 unidades no Minha Casa Minha Vida e até uma unidade no alto padrão, dependendo do sistema de formas que nós adotarmos. E aqui aquela pergunta que eu já fiz também, por que será que a MRV mudou? E aqui o nosso desafio. Nós temos um problema cultural a ser vencido. Nós precisamos cada vez mais fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, fazer esse network nessa feira, democratizar tecnicamente, principalmente, o sistema, porque se eu coloco a mesma casa de 50 metros quadrados, no mesmo lugar, com o mesmo preço, mas se eu coloco uma casa de alvenaria convencional, uma de alvenaria estrutural, uma de pré-moldado, uma de parede de concreto, uma de steel frame e outra de wood frame, elas vão ser vendidas nessa ordem. A primeira de alvenaria convencional, depois a de alvenaria estrutural, depois a de parede de concreto ou a pré-moldada, por último a de steel frame e a de wood frame. Isso é uma coisa que a gente tem que parar e refletir um pouquinho. Pessoal, essa era a minha parte. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para o Everson, para ele continuar explicando para vocês aí. Obrigado. O Danilo segue com a gente aqui, né? Mais um pouquinho. A ideia do Danilo é trazer um pouco da visão de mercado, o que é a parede de concreto, algumas comparações. O Everson vai falar um pouquinho mais de projeto, critério de projeto, para que vocês possam entender um pouco mais e, quem sabe, aí migrar para esse sistema de parede de concreto. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É a segunda vez que o Rodrigo consegue me arrastar para cá. Eu sou muito difícil de sair do escritório. Né? E hoje eu vou passar aqui um pouquinho o perfil assim, do projeto de paredes de concreto. Então, a minha empresa é a Empercom, a gente tem hoje um domínio de mercado aí de 5% de todo o projeto do Brasil de paredes de concreto. A gente está se aproximando aí das 170 mil unidades executadas, tanto em concreto leve como em concreto normal, e agora está surgindo a fibra. Uma coisa que ninguém sabe é que existem 3 normas de paredes de concreto. Todo mundo pensa que só tem a 16055, mas tem também a 16935 e a 17071, que ela é desse ano. São 3 normas. A primeira, que é a que todo mundo conhece, que é para fazer o sistema de parede de concreto convencional, usando tela, e o concreto padrão, fluidificado, alta-densável. Existe a norma 16935, que permite
a gente utilizar fibra de aço, ou fibra de vidro, ou fibra de polipropileno, ou fibras sintéticas dentro da parede. É lógico, vai ter que ter alguns cuidados. Essa norma, segunda norma, aí, ela está limitada até 5 pavimentos. E existe um anexo A na 16055 falando sobre a 16935 e permitindo o uso. Então, são sistemas convencionais. E a terceira, que é a mais recente, é o concreto celular. Eu participei desse comitê do concreto celular, a gente brigou há mais de 10 anos que a gente brigava para sair essa norma, e agora ela conseguiu aí ser efetivada. Ainda ela está bem devagarzinho, a gente fez muitos poucos projetos com concreto celular, porque ainda assim ou não é divulgada ou ainda o pessoal está com medo assim de saber. Qual que é a vantagem de ter uma parede com concreto celular? Você vai ganhar em desempenho térmico, vai ganhar em desempenho habitacional, assim, ela é uma casa mais confortável de estar morando, do pessoal estar dentro dela. E as regiões quentes do país, elas vão estar mais suscetíveis a gente ter esse tipo de construção. Então, a ideal seria para o Nordeste, para a região ali do centro de Brasília, seria o tipo de construção para construir residências. A limitação dela está hoje em 2 pavimentos. Né? Então, existem 3 normas de parede de concreto. Quais seriam os pontos de atenção que a gente teria nas paredes de concreto? Então, assim, né? Que nem o Danilo agora há pouco falou, né? Poucas unidades, ela não viabiliza, né? Mas já existem alguns conceitos novos que a gente consegue ter. Então, antigamente era 200, foi diminuindo para 50, hoje com 15 unidades a gente consegue viabilizar. Então, assim, o que a gente deve ter de atenção? O controle tecnológico vai ter que ser feito por unidade. O custo inicial da aquisição de forma é caro ainda, então existem opções de a gente estar locando essas formas. A repetição por planta, ainda assim, você tem que comprar uma forma para um tipo específico de planta, e isso também é algo que segura um pouco o uso do sistema. E você tem que treinar toda a equipe. Querendo ou não, parede de concreto não existe sem treinamento. E daí as vantagens, né? Redução do tempo de obra, né? Você consegue reduzir o tempo de obra nas paredes. Você tem diminuição de etapas construtivas. Você pode usar texturas, gesso, embora gesso ele não é muito aconselhado para parede de concreto, mas é muito usado. O ideal seria usar as monocapas. E você consegue adaptar qualquer tipo de arquitetura. A norma ela tem um parênteses lá para paredes em curvas, mas a gente já acabou fazendo paredes em curvas, tem como fazer também. Esse gráfico aqui é um estudo de patologia que a gente fez de 2015 a 2019 sobre os problemas que acontecem em parede de concreto. Então, como funciona isso? 42% dos problemas que tem nas paredes de concreto estão relacionados ao concreto. Então, assim, você tem muita patologia de concreto errado, fornecimento, atraso, perda de fluidez, tudo isso porque o pessoal não faz o controle desse concreto. Né? Então, isso está vinculado ao controle. Então, o controle ele é muito importante nas paredes de concreto. A forma, escolha de forma errada também dá muito problema, mas não é a forma que é o problema, é a utilização da forma que gera esse problema. A mão de obra, ele vem em terceiro. Qual é o maior problema de mão de obra que a gente vê nas empresas? Falta de treinamento. Você não pode exigir do profissional se você não treina ele. Então, tem que treinar o pessoal. O quinto seria a logística. A logística, eu já vi parar a concretagem por falta de uma caixinha 3x4 que não tinha para fechar a forma.
Então, a logística ela é muito importante na obra. Você tem que ter os insumos programados, os kits montados, para você poder executar o sistema. E, por último, fundação. É muito raro ver problema de fundação, geralmente porque as obras acabam tendo consultores de solo. Então, isso ajuda muito. Então, a execução, os problemas que a gente tem de fundação são relacionados à execução, como estaca que não atingiu, mega, estaca que falhou, bloco errado, concretagens erradas, FCK errado. Então, isso é o que acontece nas fundações. Daí, qual é a principal característica? Se você pegar o custo de uma alvenaria estrutural comparado com o custo de parede de concreto, a diferença é muito pequena. Em algumas regiões, a alvenaria estrutural vai custar até de 3% a 5% mais barato. Mas por que ocorre isso? Porque a principal característica do sistema é a produção. Então, vai ser 3% mais barato, só que a entrega da obra é feita em 2/3. Então, assim, eu tenho 100 dias contra 60 dias na parede de concreto. É mais ou menos isso a conta que faz, que é feita. E com o sistema convencional, seria 3%. Tá dando eco. Uma coisa muito importante é que o sistema ele é industrializado e não automatizado. O que isso significa? Que ele é feito por pessoas, então ele está suscetível a erros, né? Então, ele não é como uma maquininha que vai lá e faz as casinhas. Você tem pessoas trabalhando. Então, para você ter uma produção melhor, para você ter um aspecto melhor da obra, você precisa ter treinamento. Então, assim, eu foco muito em treinamento, porque é onde a gente mais tem problema em obra, falta de treinamento. A arquitetura, quando a gente entra em implementação de projeto, a arquitetura ela vai ser muito importante. Por quê? Uma arquitetura mal determinada, ela vai influenciar diretamente no custo da forma. Então, quanto menos canto eu tiver, quanto menos arestas eu tiver, mais barato fica a minha forma. Quanto mais cantos eu tenho na edificação, dentes, sobressaltos, elevações, painéis, melhor, mais caro vai ficar essa forma. Então, a arquitetura ela vai influenciar diretamente no custo da forma. Isso é fato para quem quer mexer com parede de concreto. Como eu foco muito em qualidade, né, então a importância de você ter o treinamento. Né? Então, quando for trabalhar com paredes de concreto, buscar no mercado consultores, que nem o Danilo, existem alguns outros aí, você vai encontrar uma infinidade aí de pessoas que estão acostumadas a trabalhar com o sistema e elas vão orientar a pessoa a ir pelo caminho certo, porque ela vai entrar desde o que a gente chama ali de ciclo PDCA, agir, planejar, desenvolver e checar. Então, é um ciclo isso daí que ele vai ter que ser constante para quem pretende trabalhar com as paredes de concreto. Uma coisa bem importante que a gente vê no sistema de paredes é justamente os subsistemas. Ninguém dá muita atenção para os subsistemas. E o que seriam esses subsistemas? Seriam a parte que ninguém dá bola. Tipo assim, eu vou desformar para montar outra casa. Mas como que eu vou tamponar o furo? Como que eu vou tratar uma fissura? Como que eu vou pensar no sistema como um todo ali? Então, essa é a ideia. A gente precisa pensar no sistema como um todo. Então, um tamponamento mal feito, você volta na obra para corrigir problema de pintura, porque embolora a casa do cliente. Então, esses subsistemas são muito importantes. E aí que entra a importância de polímeros, aditivos, argamassas para fazer esses tamponamentos. Os revestimentos externos de fachada também são importantes, porque um revestimento errado vai te dar problema. Um tratamento de fissura, que é algo que a gente trabalha ali no dia a dia,
é muito importante também no sistema. Então, nós falamos, não, mas parede de concreto vai ter fissura? Vai ter fissura. Você está trabalhando com material que foi feito para fissurar. O concreto, ele nasceu para fissurar. O que você tem é que manter essas fissuras dentro do limite. E, então, você tem limites de fissuração. Uma coisa assim que a gente via bastante, que dava problema em obra, era o tratamento errado. Eu vi muitas obras de parede que o pessoal fazia o tratamento hoje, voltava lá daqui 10 dias, e esse tratamento tinha aberto. Ele perde o tratamento por ter feito o tratamento errado. Então, tudo isso tem que ter procedimento, tudo isso tem que ser estudado. Então, é por isso que tem que ter esse controle de qualidade relacionado aos sistemas. Fica naquele ainda, Everton? Oi? Não, pode falar. É isso. Volta um. Nesse. Volta para frente. E o terceiro, né? Eu sempre aprendi, né? Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que era assim, né? Para o concreto ficar legal, você tem que ter preparo, controle, adensamento, procedimentos de lançamento e o principal era a cura. Daí você tem o concreto joinha. Ninguém faz cura. Eu brigo constantemente isso com todo mundo. Ninguém faz procedimento de cura. Então, daí, com essa demanda de não fazer, foi que surgiu daí a demanda da Additive, né, em procurar produtos para a gente conseguir fazer um tamponamento correto, conseguir fazer um tratamento de fissura correta, conseguir fazer um processo de cura correto. Então, essa é a importância de todo o sistema. Então, quando for trabalhar com parede de concreto, nunca pensar só na parede. Você tem muita coisa por trás. Você vai ter projetos, vai ter planejamento. Então, tudo isso tem que estar focado, né? As empresas que eu vejo que têm sucesso, elas começam com uma gestão completa, com projetos executivos, elas seguem para um planejamento de execução de obra, para o treinamento e a execução. Eu acho que o meu... Não, o meu... Obrigado. Bom, gente... Bom, gente, o Everson trouxe aqui um pouco dos subsistemas. Como ele falou, nem todo mundo comenta sobre isso. É uma coisa que acaba passando desapercebido. Nós fomos prejudicados pelo tempo. Me desculpem, eles roubaram aqui uns 5 minutos nossos. A gente tem que finalizar a apresentação. Mas o que é importante deixar aqui? A Additive, ela pensa em todo o sistema construtivo. Então, quando eu penso em fazer, por exemplo, a impermeabilização da fundação, nós contamos com uma linha de impermeabilizantes que são flexíveis. Eu tenho impermeabilizantes para banheiros, nós temos aditivos para a retração do concreto, para combate da retração do concreto, aditivos superplastificantes para o concreto, para fazer esse lançamento de concreto. Quando ele fala do tamponamento, nós temos algumas argamassas, na verdade são aditivos para argamassas, que a gente consegue manter um controle dimensional dessa argamassa, que ela não murche, né? Normalmente a gente acaba fazendo o tamponamento, e essa argamassa ela acaba cedendo um pouco e ela faz uma marcação. Então, a gente vem trabalhando em alguns sistemas. O nosso tempo está encerrando. Essa apresentação ela vai ficar disponível aqui. Nós temos o mailing de vocês. Te encaminho isso para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. De alguma maneira, isso tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês. Para quem já está na área e já conhece essas feras aqui, continuem. Realmente eles são muito bons. E para quem não está ainda na parte de parede de concreto, pensem como um negócio, pensem em migrar, porque realmente é muito interessante. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima feira.